Irmãos, quero compartilhar minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite. Nós temos uma longa jornada e intensa em diversos aspectos, e eu quero convidar você a perseverar ao longo de todos esses dias. Nós falaremos de vários temas, alguns deles são mais fáceis, outros são bem mais difíceis, mas todos igualmente importantes e graciosos. A minha proposta ao longo desses dias é amadurecer a sua ideia acerca do que nós chamamos de psicopatologias, mas também convidar você a pensar essas demandas à luz das escrituras, o que é um desafio, porque nós temos muita gente falando sobre isso, muita gente escrevendo sobre isso, nós temos muitas pessoas que estão produzindo materiais e até vendendo cursos sobre esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, pelo menos, nós temos poucas pessoas que se dispõem a falar desses assuntos pela perspectiva cristã, de uma maneira que enxergue as crianças como elas de fato são. Há pelo menos dois tipos de pessoas que se preocupam com esses assuntos. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, são pais que têm filhos diagnosticados com algo. Sem sombra de dúvidas, esse é o público predominante quando nós falamos de interesse no que nós chamamos de psicopatologias. O segundo grupo que mais se interessa por isso são profissionais, professores, pedagogos, coordenadores, pessoas que trabalham diretamente com criança, ou familiares de pessoas ou crianças que têm algum diagnóstico em psicopatologia. Mas eu gostaria que nós fôssemos um terceiro grupo, não apenas pais e não apenas profissionais ou familiares. Eu queria que nós fôssemos interessados por esse tema, porque é um tema que faz parte daquilo que Deus se interessa. E ao longo dos dias eu quero que isso fique claro para vocês, tá? A nossa temática é infância em dor, graça em ação. Aconselhamento bíblico para crianças em sofrimento. E hoje eu quero lançar os fundamentos que serão utilizados ao decorrer de todos os dias que nós estivermos aqui. É como se eu preparasse o terreno para tratar estudos de caso. Então nós vamos falar sobre algumas neurodivergências, nós vamos falar com crianças com transtorno do espectro autista, nós vamos falar com pessoas com ansiedade, nós vamos falar de diversos assuntos de emoções descontroladas e pensamentos intrusivos, entre vários outros temas. Mas você não vai tirar o proveito completo daquilo que nós falarmos sem tiver um bom fundamento. E é isso que nós vamos traçar hoje. Na minha primeira palestra, eu quero falar sobre saúde psíquica, cosmovisão e bases bíblicas para a educação infantil nesse primeiro momento. É importante nós falarmos disso porque os números são alarmantes. Em 2019, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde estimava-se que 284 milhões de pessoas sofriam de depressão, um aumento de 25% desde 2005 até 2019. É um aumento gigantesco, nunca registrado na história até então. Esse relatório vai dizer que a ansiedade é o segundo maior transtorno mental, afetando 264 milhões de pessoas até 2019. E veja, esse relatório saiu antes da pandemia, gente. Esse relatório saiu antes do mundo ser sacolejado por um vírus invisível a olho nu, mas que mexeu com as nossas estruturas tanto externas quanto internas. E já era alarmante os números. Os transtornos mentais representam 13% da carga global de doenças, segundo esse relatório. Mas quando a gente fala da OMS, nós estamos falando no aspecto global. Só que quando nós falamos da nossa própria casa, do Brasil, os números não são tão diferentes assim. O IBGE fez uma pesquisa em 2019 intitulada Pesquisa Nacional de Saúde. Todo ano tem, na verdade, né? Mas essa pesquisa de 2019 trouxe alguns dados que são interessantes para nós hoje. Ela disse que 18,6% da população brasileira com 18 anos ou mais apresentava algum transtorno mental. Ele vai dizer também, esse relatório, que os transtornos de ansiedade, em torno de 9,3%, foram aqueles que mais apareceram, seguido pelos transtornos depressivos. Dentro desse quadro de pessoas que declaram ter algum tipo de transtorno, as mulheres apresentaram maior prevalência de transtornos mentais que os homens, em torno de 5% a mais em média. Se você não tem acesso a esses dados, você pode verificar que na prática
nós temos pessoas que nos circulam, ou que nos circundam assim, do nosso meio de convívio, que elas apresentam ou algum diagnóstico, mais pessoas estão sendo diagnosticadas. Pesquisas afirmam que aquilo que nós temos percebido cotidianamente. Se você nasceu ali na década de 80, 90, você percebe que alguma coisa na nossa configuração social está adoecendo as pessoas, inclusive adoecendo as crianças. Ironicamente, os pais de hoje têm mais informação do que todos os pais da história da humanidade. Antes, um pai que queria criar seu filho, ele tinha acesso ao treinamento paterno e materno dos seus pais e da sua comunidade local. Volte na época que não tinha telefone, não tinha internet. Onde que você se informaria? Onde que você ficaria sabendo de algumas coisas sobre a criação de filhos? Era simplesmente virtualmente impossível. Ironicamente, o maior volume de informação para os pais dessa geração não os fez pais melhores. E parece que estes pais estão criando crianças mais doentes. A OMS estima que 10 a 20% das crianças e adolescentes em todo o mundo sofram de transtornos mentais. Esses transtornos mentais eles são divididos em algumas porcentagens. Por exemplo, transtornos relacionados à ansiedade são 7,1%, comportamentais 5,7% e transtornos depressivos 3,2%. No Brasil, os números são piores. Até. Anualmente é feito o PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Se você é um pedagogo, um professor, você certamente tem conhecimento desse relatório que é anual, mas recentemente saiu bienalmente depois da pandemia, tá? Esse relatório entrevistou mais de 120 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, 9º ano do ensino fundamental é em torno dos 14 anos de idade. Esses alunos foram entrevistados. E os resultados indicam que 5,9% dos estudantes apresentavam sintomas depressivos, 5,2% apresentavam sintomas de ansiedade e 3,7% apresentavam sintomas de hiperatividade ou desatenção. É importante considerar que quando uma pesquisa assim, ou dados assim, saem no PENSE, que é uma pesquisa do IBGE, nós temos que levar em consideração a limitação do dado. Por quê? O dado leva em consideração não diagnósticos formalizados, mas crianças que se autodeclaram com algum problema, ou mestres que identificam supostos sintomas nessas crianças. Isso significa que esses números que são apresentados podem ser tanto maior, mas também eles podem ser menores. Os números podem ser menores, tá? Tem uma revista que, se você se interessa pelo assunto de saúde mental, psicologia clínica, psiquiatria, ela é lançada anualmente, que se chama Nature Human Behavior. Ela publica os maiores e as melhores pesquisas comportamentais relacionadas à saúde mental do mundo. É uma revista que de revista tem só o nome, porque a revista tem 300 páginas. Porque, na verdade, é uma coleção de artigos, dos melhores artigos que foram publicados sobre o tema no ano anterior. E a última edição, que saiu em abril desse ano, ela, em um dos artigos, analisou dados de mais de 800 mil crianças e adolescentes em 12 países. E concluiu que a prevalência de transtornos mentais em crianças e adolescentes aumentou 40% entre 2005 e entre 2017. Esses dados gerais, eles apontam, de maneira geral, um crescimento naquilo que nós chamamos de psicopatologias. Dados específicos, que são pesquisas acadêmicas, eles também têm apontado um suposto aumento dessas desordens. Agora, se você notar bem, eu falei suposto aumento. Por que eu estou usando essa expressão suposto aumento nos números de pessoas diagnosticadas em psicopatologias? Porque a própria academia
ela está dividida quanto a isso. Há duas hipóteses acadêmicas sobre psicopatologias. A hipótese chamada revisionista, tá? Alguns artigos, eles vão falar sobre isso. Essa hipótese revisionista vai dizer que hoje nós temos basicamente a mesma porcentagem de psicopatologias que décadas, séculos atrás. Porém, como nós temos mais diagnósticos, mais técnicas diagnósticas, então é de se esperar que o número possa nos surpreender. Inclusive, isso explicaria esse crescimento gigantesco. Como que em uma década cresce 40%? Uma das explicações, segundo a hipótese revisionista, é que as pessoas têm mais acessos a diagnósticos, ficou mais popular as informações sobre psicopatologias e, consequentemente, o número cresce, o número aumenta, segundo a hipótese revisionista. Agora, a hipótese realista vai dizer que hoje nós temos mais ou maior porcentagem de psicopatologias que antes, e por isso nós temos mais diagnósticos. Então, recapitulando, a hipótese revisionista entende que sempre fomos doentes, como sempre. Só que temos mais diagnóstico, mais técnicas, mais profissionais, mais acesso, então os números explodem. A hipótese realista vai dizer, não, realmente nós temos mais profissionais, mais acesso, mais informação, porém nós realmente temos mais psicopatologias. Mais pessoas seriam consideradas doentes. A questão que fica é, qual das duas perspectivas acadêmicas está certa? Eu acredito que ambas têm momentos de verdade, tá? Mas deixa eu fazer algumas considerações, algumas perguntas que se aplicam para as duas hipóteses. Primeiro, claro que no passado não tínhamos as mesmas categorias diagnósticas que temos hoje para psicopatologias. Claro que não tínhamos. Inclusive, algumas psicopatologias, elas estão sendo organizadas agora. No passado, algumas doenças, elas entravam dentro de um espectro que era muito amplo. Hoje elas são subdivididas em várias categorias. Eu preciso levar em consideração esse tipo de coisa. O DSM, que seria a convenção de estudiosos da área da saúde mental no mundo, ele é um grande livro que organiza as psicopatologias segundo os seus sintomas. E não precisamos voltar, nem 50 anos não tínhamos DSM. Talvez alguns de vocês aqui, né, querendo chamar vocês de velhos, mas talvez quando vocês nasceram, alguns de vocês nasceram, nem tinha esse DSM, que é o livro que o pessoal segue para diagnosticar. Eu preciso levar isso em consideração. Por outro lado, me parece haver um aumento de pessoas que sofrem daquilo que nós chamamos de psicopatologias. Mas eu tenho dificuldades de fechar completamente com uma das duas perspectivas, porque eu tenho uma pergunta que é anterior a elas. E se estivermos chamando de doença aquilo que faz parte da pluralidade da experiência humana? Em outras palavras, e se na cosmovisão contemporânea tem coisas que não são admissíveis e por isso nós chamamos de doença? Em comparação à cosmovisão de tempos atrás, que eles viam essas coisas como parte da vida. Ou pior, e se estivermos diagnosticando nossos filhos, rotulando as suas dificuldades e por isso deixando de lidar com eles como deveríamos? Perceba que eu não estou dizendo não existe psicopatologias. Eu estou levantando a hipótese que, dependendo da cosmovisão que nós tivermos, eu posso olhar para uma criança e falar, está doente. Ou eu posso olhar para uma criança e falar assim, ela tem as suas características próprias e precisa de cuidados específicos, sem precisar rotulá-la como doente. Porque a cosmovisão vai mudar a maneira como eu me aproximo dessas perguntas. E se nós tivermos
chamando de doença aquilo que a Bíblia diz que não é, por exemplo. É uma hipótese que a gente precisa levantar. Porque percebam que muitos desses movimentos em prol de saúde mental, eles não têm os mesmos pressupostos que nós. Eles não têm a mesma cosmovisão que nós. Eles não têm a mesma antropologia que nós. Eu já vou falar um pouco sobre isso, principalmente na próxima palestra. E, consequentemente, eles vão chegar a entendimentos diferentes de nós. E chamar de doença, possivelmente. Ou, um autor que eu li, me preparando para essa palestra, ele fez duas perguntas. Ele colocou da seguinte maneira, olha só. Estamos mais doentes e por isso estamos sendo diagnosticados? Ou estamos sendo mais diagnosticados e, por isso, estamos sendo considerados mais doentes? Eu não quero ser precipitado aqui, tá? E nesse momento eu não estou afirmando nada. Vocês estão vendo que eu só estou levantando hipóteses. Só levantando hipóteses. Por enquanto, eu só estou questionando. Mas dependendo da sua cosmovisão, você responderá essas questões de maneira diferente. É por isso que nessa primeira palestra eu quero fazer 3 coisas. Eu vou trabalhar 2 definições e vou terminar dando uma aplicação. A primeira definição é de doença, a segunda definição de psique ou mente, e eu vou terminar aplicando isso à vida das crianças, que é o tema que a gente vai desenvolver ao longo da semana. Primeira coisa, a pergunta é, o que é uma doença? Você já parou para pensar nisso? O que é uma doença? O que é uma patologia? Para nós, raramente pensamos nesse tipo de coisa, tipo de pergunta. Mas o conceito de doença, ele passou por uma mudança grande nas últimas 5 décadas. O que era uma doença antes e como a doença é vista agora? Antes, ou seja, 50 anos atrás, era consenso na academia que doença é desordem fisiológica. Ou seja, uma doença é tudo que é objetiva e rastreável. Isso inclui coisas bem mais simples, como você quebrou o braço? O braço está quebrado. É objetivo. Você está com câncer? O câncer é verificável. Eu consigo rastrear com mais ou menos dificuldade. Mas desordens fisiológicas podem ser vistas, investigadas, percebidas, diagnosticadas, porque é fisiológica. Consequentemente, é medicável e curável. Consequentemente, se o seu problema é um câncer, pode ser medicado, tratado e curado. Talvez os nossos tratamentos não sejam os melhores, mas tem um lastro fisiológico onde eu vou abrir seu corpo e vou achar. Esse era o conceito de doença há 50 anos. Porém, mais recentemente, o conceito de doenças mudou e se ampliou para desordens psicofisiológicas. E dentro desse novo conceito, uma doença é algo subjetivo e nem sempre rastreável. Isso fez nascer o que nós chamamos de conceito de psicopatologia. Porque não tinha patologia psíquica. Porque o grande desafio, meus irmãos, é, ok, alguém tem uma doença, uma psicopatologia? Tem. Onde que eu verifico no corpo da pessoa? Não tem. É óbvio que nesse momento que nós estamos aqui, há pesquisas, papers, artigos, pesquisadores trabalhando para poder encontrar esse lastro fisiológico daquilo que nós chamamos de psicopatologias. Porque se a gente fala de saúde mental, a grande questão é onde é que fica a mente? Eu vou abrir o seu corpo e vou encontrar a mente? Aí você pode me dizer, não, mas a mente é o cérebro. Será? Mas isso é o meu segundo ponto. O problema, a grande questão é, desordens psicofisiológicas, além de tornar o conceito de doença subjetivo e nem sempre rastreável, não existe mais o conceito de cura. É apenas medicável e tratável.
Se você é da área da saúde mental, você sabe que raramente se fala de cura. É tratamento. Só. Se eu não posso rastrear o problema, eu também não posso curar o problema. Só tratar. Essa mudança do conceito de doença tem levantado um debate na academia médico-psiquiátrica que critica a relativização do conceito de doença. Alguns estudiosos dizem que os limites daquilo que é uma doença é o desconforto comum da vida. Dependendo da sua cosmovisão, se algo te incomoda, então eu vou medicar. Um exemplo simples. Certamente nós temos uma crise de infelicidade no mundo. Tem um relatório que a ONU publica de 2 em 2 anos, que é World Happiness Report. Pode pesquisar. Ele ranqueia os países mais felizes do mundo e mais tristes e mostra o porquê. Há um interesse coletivo na felicidade mundial. Parece que essa obsessão por felicidade pode significar, na verdade, um sintoma de que nós nunca fomos tão tristes assim. Mas será que as gerações passadas não eram tristes também? Ou elas eram tão tristes como nós, mas não eram paranoicas com a felicidade? Entendeu? E se elas pensavam menos sobre a felicidade e mais sobre viver debaixo das circunstâncias que lhes eram impostas, elas não precisavam medicar ou não se sentiam culpadas por não se sentirem felizes como acham que deveriam ser. O que define isso? Cosmovisão. Dependendo da maneira como eu enxergo a vida, dependendo como eu enxergo o mundo, dependendo do que eu chamo de saúde ou de doença, eu vou ter que levar em consideração isso, tá? E, normalmente, de maneira geral, os especialistas eles vão dizer que o que separa um quadro normal de uma psicopatologia é a intensidade. Medo, tudo bem. Pânico, psicopatologia. Ansiedade, tudo bem. Transtorno de ansiedade ou ataque de pânico ou ataque de ansiedade, patologia. Mas eu preciso fazer uma pergunta que é mais importante ainda. Sabe por quê? Porque o conceito de doença está intrinsecamente relacionado ao conceito de saúde. Mas o que é saúde, gente? Sabe por que eu pergunto isso? Nós já nascemos no mundo doente. Não tem ninguém puro. Todo mundo já nasce definhando. Todo mundo já nasce passível de adoecer e morrer. Depois da queda, não existe mais o conceito da saúde original. E é por isso que nós temos dificuldade com o conceito de doença, porque na verdade nós não sabemos sequer o que é saúde, tá? O que é ser saudável? É não sentir dor? Saúde é não ter qualquer tipo de sofrimento? Saúde é se sentir sempre feliz e sempre satisfeito? Percebe que se nós não definirmos bem o que é saúde, nós não saberemos o que é doença. E da perspectiva cristã, nós temos um desafio ainda maior. Quem de fato é saudável? Qual que é o nosso modelo antropológico? E aqui que eu quero comentar com você o que eu chamo de modelo antropológico. A antropologia, ela estuda o ser humano, tá? A antropologia bíblica estuda o ser humano segundo o plano original. Mas todas as áreas como a área da saúde mental, pedagogia, ética, elas têm a antropologia como pressuposto. Eu vou dar um exemplo aqui do professor que é mais fácil de explicar. Por que eu preciso ensinar uma criança? Por que eu tenho matérias que eu preciso ensiná-la ano após ano? Porque implícito à educação tem um modelo de gente, e no caso um modelo intelectual de gente, que essa criança tem que chegar no final e ser. E se não for, reprovado.
Eu tenho um modelo de ser humano ou de intelecto que essa criança vai ser avaliada baseado nesse modelo. Um outro exemplo, por que eu corrijo o comportamento de uma criança? Porque o comportamento dela é mal educado? Mal educado segundo o quê? Segundo um modelo antropológico de comportamento. E por que eu medico uma pessoa? Porque segundo o modelo antropológico de saúde, ela está doente. A antropologia é sempre o pressuposto da pedagogia, da saúde mental, da ética, da educação. E nós sempre temos que considerar que na cosmovisão cristã, Deus criou o mundo caiu. E em Cristo todas as coisas estão sendo redimidas. Quem que é o modelo antropológico? Jesus. Jesus é o ser humano perfeito, que quando comparado com ele nós não somos como ele, nós estamos errados, equivocados. Por que nós corrigimos as nossas crianças? Não é porque elas nos incomodam, mas é porque elas não são como Jesus e elas precisam ser como Jesus. Por que nós erramos com as nossas crianças e precisamos reconhecer os nossos erros? Porque nós não estamos fazendo como Jesus e é por isso que nós precisamos de arrependimento, percebe? Jesus é o modelo antropológico e o modelo de saúde é Cristo. E se não for Jesus, a gente está perdido. O problema é que, na falta de uma cosmovisão bíblica, o mundo tem usado uma outra nomenclatura, que é ideal, real e solução. A Bíblia nos ensina criação, queda e redenção, certo? Só que essa linguagem é muito religiosa. Só que eles não conseguem se distanciar dessas categorias. Então, o que eles fazem? Eles usam a nomenclatura de ideal, real e solução. Vou dar um exemplo, tá? Você tem o ideal de corpo. Magro, bonito, sarado. Alto. Esse é o seu ideal. Um ideal de rosto. Mas aí você olha no espelho e vê o real. Se sente mal. Ficou triste. Ficou borocochô. Aí o que você tem que fazer? Buscar uma solução. Alguns entram na academia. Outros fazem dieta. Outros fazem procedimentos estéticos. Qual que é o grande anseio do nosso coração? É redenção. Só que, frequentemente, não querendo dobrar o nosso coração diante de Deus, nós procuramos a solução do nosso jeito. Essa é a proposta secular. Vamos pensar em filhos. Você tem os filhos ideais. Qual que é o ideal de filho? Silencioso, quietinho, nunca chora. Nem precisa amamentar, viu, meninas? Essa criança evoluída aí nem precisa amamentar. Dorme a noite inteira. O menino é tão perfeito que nem suja a fralda. São óleos aromáticos essenciais. Esse é o nosso ideal. O ideal é uma gravidez sem problema, uma barriga que não pesa, filhos que não custam, que são baratos, que não ficam doentes. Esse não é o nosso ideal? Mas é a realidade, meus irmãos, vai nos estapear. E aí, quando meu filho não tem um comportamento que eu quero, quando meu filho não é silencioso do jeito que eu idealizei, eu dou um tablet, dou uma tela gigante para ele, que não importa se isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento cognitivo e motor, desde que ele se pareça e fique quietinho como o meu ideal. Só um exemplo. Mas tem pais que criam seus filhos não apontando eles para a redenção, mas enxergam seus filhos como um problema a ser resolvido. E não importa como eles precisam resolver. Se é medicando, se é entorpecendo com telas, se é dando entretenimento, ao invés de dar correção e evangelho. Para dizer o que é doença, precisamos saber o que é saúde. E não é possível responder isso sem cosmovisão. Dependendo do modelo antropológico, responderei o que é saúde e doença.
Mas e se nós respondermos de maneira errada? Se nós não dermos a resposta adequada, nós estaremos observando os mesmos sintomas e dando diagnósticos, no mínimo, imprecisos. Ou estaremos dando remédios demais para doenças de menos. Ou estaremos ensinando uma geração inteira que a normalidade é a doença. E talvez isso a deixe confortavelmente mais complexa. Por isso, para ela, tudo é doença da mente. Aliás, o que é mente? Porque quando nós falamos de mente, a gente precisa definir. Porque nós falamos muito sobre saúde mental, sem falar o que raios é esse mental. Tá? Também nessa área é um debate acadêmico. Se você é da área e quiser conversar, quiser referências, quiser artigos, eu tenho literalmente algumas dezenas de artigos que podem ajudar você na sua pesquisa. Porque na academia há um debate sobre a origem da mente humana. De um lado, nós temos a perspectiva dualista, que vai dizer que a mente é um construto imaterial, ou seja, lembre-se que é a perspectiva científica, tá? Então, eles não vão falar que a mente é alma, não vão falar que é espírito, eles só vão falar que é imaterial, tá? Não sei de onde vem, mas só sei que não consigo rastrear, tá bom? Logo, se é imaterial, mente não pode ficar doente. E deixa eu fazer o contraste aqui. Quando algo é material, uma doença é material, assim, estou sentindo uma dor na perna, eu tomo analgésico e a perna, o princípio ativo vai lá nos neurotransmissores da dor e tira a dor. Isso é material, é rastreável. Mas se a mente não é material, eu não posso medicar. Eu não posso lidar com ela, tá? O que eu posso fazer, segundo o dualismo, é medicar o corpo, mas não a mente em si. Pode parecer um pouco diferente esse tipo de abordagem, mas nós temos alguns autores que escrevem sobre isso. Um dos mais famosos é Thomas Sachs. Ele escreveu um artigo na década dos anos 60, 1960, ele publicou o primeiro artigo chamado O Mito da Doença Mental. Ele passou anos pesquisando e escrevendo sobre isso. E, recentemente, antes de falecer, ele publicou um livro, O Mito da Doença Mental, defendendo que se a mente não é material, logo ela não pode ficar doente porque eu não posso medicá-la. Eu não posso chamar de doença. Ele representa um movimento amplo na academia, tá? E é importante eu levar isso em consideração. Para o autor, a psiquiatria estava diagnosticando a vida, não a doença. O que chamava de doença mental eram muitas vezes apenas dores da vida, conflitos humanos, comportamentos fora de padrão. Ele popularizou essa perspectiva, mas ele não foi o único. Até hoje, há vozes que defendem o mesmo. Que nem tudo que dói é doença. Mas nós temos a perspectiva mais popular hoje, mais aceita dentro da convenção dos profissionais da saúde mental, que é o fisicalismo. O fisicalismo defende que a mente é um construto material. É a fisicoquímica cerebral. Ou seja, a mente é uma sensação subjetiva da sua química cerebral. É por isso que nunca se falou tanto de dopamina. Você já deve ter ouvido falar bastante disso, não é verdade? Porque entende-se que a dopamina, sendo um dos hormônios ou das substâncias importantes para o nosso sistema de recompensa, sistema de prazer, na ausência dela eu tenho vários prejuízos. Mas o que está por detrás de falarmos que nós temos dificuldade por falta de dopamina? O pressuposto? Fisicalismo. Porque se a minha mente é a minha fisicoquímica cerebral, quando a minha fisicoquímica cerebral não está legal, logo eu preciso medicá-la. E medicando ela, eu estou medicando a doença. Medicar o cérebro é medicar
a mente. Sem sombra de dúvidas, como vocês devem imaginar, esse é o posicionamento mais popular. Porém, presta atenção comigo. Se a mente é um construto físico-químico cerebral, medicamentos deveriam ser suficientes para tratar os desarranjos comportamentais dos seres humanos. Só que, na verdade, não são. Eles lidam com os sintomas dos problemas das pessoas, mas não com os problemas. É por isso que não se fala de cura, fala-se apenas de tratamento. Mas medicamentos, eles são insuficientes. E isso quem diz não sou eu, tá? Acadêmicos, eles vão dizer coisas como os avanços no conhecimento psiquiátrico, vindo das mais variadas fontes, conduzem à conclusão de que não se deveria reduzir o pensamento, sentimento ou comportamento humano a reações bioquímicas. É um artigo que você pode encontrar. Phil Barker, um professor e coordenador do curso de psiquiatria na Universidade de Princeton, ele defende algo parecido. Olha o que ele vai dizer. O desconforto em torno da definição do conceito de doença ou desordem mental diz respeito ao fato que, apesar de todo comportamento ser mediado por processos biológicos, então presta atenção no que ele está dizendo. É verdade que os comportamentos são mediados pelos processos biológicos. Ele não está falando que a nossa bioquímica corporal não tem nada a ver. Não é isso que ele está dizendo. De fato, são mediados. Mas apesar de serem mediados, a pesquisa com base puramente biológica parece desprezar as implicações morais ligadas à questão. Você quer um exemplo? Aparece um cara aqui em Indaiatuba, não, estou pensando na minha cidade. Aparece um homem aqui em Patinga. Se muda para cá. Faz classe novos membros aqui nessa igreja. É batizado. Quer servir. Mas secretamente ele começa a decorar o rosto de cada uma das mulheres daqui. E começa a sequestrá-las, abusá-las, esquartejá-las e enterrá-las. A cidade fica alarmada, a igreja fica triste, mas ninguém entende o que está acontecendo. Ele é muito discreto, ele é bom em ser ruim. E quando alguém encontra ele depois dele ter feito mais de 20 vítimas, o advogado dele afirma: ele só fez isso porque ele tem desordens mentais, psíquicas. Ele não pode ser culpabilizado, responsabilizado moralmente, porque ele só é como é, ele faz o que faz, porque ele não tem a físico-química cerebral adequada. É isso que Phil Barker está dizendo. E o que eu quero demonstrar é que até hoje a academia não tem como provar o que é a mente. E se não sabe o que é a mente, como curá-la? Na verdade, como eu disse, não se fala de cura, apenas tratamento. O próprio termo psique é alma em grego. Frequentemente traduzido como mente. E eles não sabem o que é a mente. Mas e nós? Com a revelação especial, sabemos? Nas Escrituras, meus irmãos, mente tem várias origens. Alma, espírito, mas frequentemente mente é chamada de coração. Por que é importante falar de coração? Porque o coração é identificado como sede da alma, da identidade de alguém. Provérbios vai dizer: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Você é o que o seu coração é. Veja, isso não exclui a dimensão fisiológica. Inclusive, eu preciso fazer uma correção. Você não possui um corpo, você é um corpo.
O seu corpo não é um invólucro externo de quem você é de fato. Na verdade, você é de fato o seu corpo. Por que a gente precisa fazer essa correção? Porque, às vezes, a nossa compreensão da nossa existência ela é muito limitada. Ou ela é focada na mente, na alma, e aí vem missionário na igreja e diz assim, nós precisamos ganhar almas para Jesus. Aí você fala, glória a Deus. Mas Jesus não veio para salvar almas penadas, Jesus veio para salvar pessoas completas. É por isso que ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. E é por isso também que no último tempo, nos últimos dias, ele vai voltar e vai ressuscitar a sua igreja e nós viveremos com ele eternamente com corpo, glorificado, mas com corpo. É por isso que ele não apenas pregou, mas curou. Percebe? Se nós focarmos apenas na dimensão material, nós somos fisicalistas. Mas se nós focarmos apenas na dimensão espiritual, nós desconectamos o ser humano, nós desumanizamos o ser humano. Inclusive, só tem uma coisa que pode separar o ser humano do corpo: morte. E a morte é um acidente na existência humana. Deus não nos fez para ser divididos. Na morte, você é dividido de você mesmo. Eu, como pastor, faço alguns ofícios fúnebres. Então, de vez em quando, eu dou a palavra para a família e, no intuito de confortar os familiares, alguém vai dizer assim, olha, fulano não está mais aqui. Ele está ali, fulano? Tá ou não tá? Sim e não. Aquele corpo é fulano. Sabe por quê? Quando você lembra de alguém, você lembra de cheiro, de olhar, de afeição, de abraço. Você não lembra da alma da pessoa. Tenta lembrar da alma de alguém aí agora. Não consegue, né? Não tem jeito. Fulano tá ali. Ele tá ali. Mas não tá ali. Para vocês verem o que a morte causa na gente. A morte divide aquilo que Deus não fez para funcionar dividido. Se você ler Apocalipse capítulo 6, vocês vão ver a alma dos decapitados perguntando para Jesus assim, até quando vai suportar essa injustiça? Aí é dito para essas pessoas, calma, quando completar o número de conservos, então todas as coisas vão se consumar. Olha só, as almas estão lá, estão com Jesus, estão satisfeitas, mas entendem que não estão completas, porque só estarão completas na ressurreição. Percebe que isso muda tudo? Significa que nós não podemos apenas preocupar com o corpo, mas também não podemos apenas preocupar com a alma, porque nós somos, grave isso, uma unidade psicossomática. Uma unidade de psique e soma, corpo. Aquilo que você sente é um produto do seu coração. Aquilo que o seu coração expressa, você expressa no corpo. É por isso que quando você está com raiva, a cabeça fica quente, você soa, né? Você transpira. Quando você está ansioso, você rói unha, cabelo cai, problemas gástricos, não é assim? Porque a ansiedade é tanto problema do coração, mas também do corpo. Não dá para separar. Olha como as escrituras têm uma perspectiva muito mais sofisticada do que a ciência. A ciência está se debatendo lá e nós temos uma resposta muito mais sofisticada, porque o coração é sede da alma. Você é o que seu coração é. O coração também, como sede da alma, ele é tão importante que a Bíblia vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Se você é o que seu coração é, se você não guardar o que você é, você vai morrer. O coração também é a origem dos comportamentos. Olha só o que diz o Marcos 7. Porque de dentro do coração, isso aqui é Jesus falando, tá? Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Olha que interessante. Do coração vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contamina a pessoa. O meu ponto aqui é mostrar para vocês que não existe um negócio que guarda no coração, nunca se expressa. É por isso que Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio
O coração. Mas não apenas a boca fala está cheio o coração. Se o coração estiver cheio de imoralidade sexual, isso vai se tornar comportamental. Se o coração estiver cheio de roubo, furto ou inveja, você vai se tornar um roubador. Se seu coração estiver cheio de assassinato, você ou vai se irar contra as pessoas, Jesus vai dizer, né? Toda vez que quem odeia seu irmão já o matou, ou até pessoas que vão matar. Por que tem gente que mata filho porque o filho está chorando sem parar? Ira. Tá bom? Percebe que são comportamentos, mas a origem é do coração. Não se enganem, meus irmãos. O problema do seu filho não é meramente comportamental. O problema do seu filho é espiritual, cardiológico, né? Do coração. Se você está preocupado em tratar só o comportamento dele, parabéns. Você não está fazendo nada diferente do que pessoas que não conhecem Jesus. Treinar, você treina até animal, mas é insuficiente. Seu filho não precisa apenas de bom comportamento, ele precisa de redenção. Até porque, presta atenção, filhos podem ser bem comportados, mas o bom comportamento deles serve para manipular você. Eu tenho uma irmã mais nova. Eu sempre fui o filho que deu trabalho. Minha mãe, coitada, cortou um dobrado para poder me criar. E eu fui crescendo e assim, apenas para contextualizar vocês, eu venho do interior de Minas Gerais, no norte de Minas, era da cidade de Pirapora, nós não tínhamos muito acesso às coisas, mas rapidamente eu descobri que eu podia pegar livros emprestados na biblioteca. E eu comecei a ler livros da biblioteca. E aí minha mãe, quando vinha me corrigir, pecador e instruído, eu falava, mas a senhora está errada, porque segundo um autor tal, 8 anos de idade. Esse pecador desgraçado. Constantemente eu era disciplinado. A minha irmã, historicamente, ela era bem comportada. Mas ela era bem comportada porque ela era uma boa moça, uma boa menina? Não necessariamente. Ela era bem comportada porque ela descobriu, me observando e observando os meus pais, que não compensava afrontá-los. Então ela mudou de estratégia. Ela começou a se opor aos meus pais, obedecendo eles, entendeu? Ela os obedecia não porque os respeitava, obedecia porque queria obter o benefício deles para ela. Vocês sabem que crianças fazem isso. Elas te afrontam ou elas te obedecem. Sabe quando o filho assim chega, papaizinho lindo, meu amor? Você sabe que ele está ali para te manipular. E você se deixa, né? Percebe? O meu ponto aqui é dizer para vocês que bom comportamento é pouco. Mas tem pai que se contenta com pouco. E que foge da sua vocação enquanto cristão. É por isso que a gente precisa falar de aconselhamento, porque o aconselhamento ele fala o coração. Do coração também vem a fonte do intelecto e pensamentos. Olha o que diz Marcos 2:6. Alguns escribas estavam ali, sentados ali, né, perto de Jesus, e pensavam em seu coração. Nós vamos falar em uma das nossas palestras sobre pensamentos intrusivos, mas eu quero dar um spoiler. Pensamentos intrusivos vêm do coração, não os intrusivos apenas, mas todos os pensamentos. Os mais puros e os mais impuros. E aí eu quero fazer uma pergunta que nós vamos responder na palestra de transtorno de déficit de atenção. Frequentemente as pessoas que dizem ter ou são diagnosticadas com TDAH vão dizer que o pensamento não para. E aí? O pensamento que não para vem do coração. O que a gente faz? A gente fala isso mais à frente. Em Lucas 24:38, Jesus pergunta: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas de vocês? Dúvidas no coração de vocês. A ideia é que os pensamentos, o intelecto,
A memória também vem do coração. Lembre-se que quando o anjo aparece para Maria e diz assim, Maria, você vai conceber uma criança e tudo mais, está lá em Lucas. Ela ouve tudo e o texto vai dizer que Maria guardou tudo no coração. Sabe aquela pessoa, nossa, eu sou esquecido demais. De onde que vem? A grande questão não é se você é ou não é esquecido. Provavelmente, o seu problema de esquecimento tem origem no seu coração. Tem que ver o porquê. A gente lembra daquilo que a gente ama. Daquilo que a gente se importa. Ah, pastor, mas eu tomei um suplemento ali de vitamina, melhorou minha memória. Claro, porque você é uma unidade psicossomática. Você não é uma alma penada, tá? Mas sempre tem origem no coração também, tá? No coração também é a origem das emoções. Deuteronômio 28 diz: Vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. Tá? 1 Samuel 1,8 diz: Então Eucana, marido de Ana, aqui no caso, disse para Ana: Ana, por que você está chorando? Por que está tão triste de coração? Significa que tristeza e alegria vem do coração. Assim como euforia e depressão. É do coração também que vem as vontades, sonhos. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Pronto aqui. Ó. Os desejos do seu coração. O meu ponto aqui é mostrar que o coração é a origem de quem você é. Mas o coração, ele é perigoso. Porque a Bíblia vai dizer que enganoso... Vamos ler todos juntos esse? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Vamos recapitular. A Bíblia fala que você é seu coração. Seus desejos vêm do seu coração. Seus pensamentos vêm do seu coração. Suas emoções vêm do seu coração. Mas também fala que seu coração é enganoso. Logo, você não pode nunca seguir seu coração. É por isso que nós sempre devemos analisar o coração com um mediador que é as Escrituras. A Bíblia é a única coisa capaz de lidar com esse coração desesperadamente corrupto. De pais, mas também de crianças. É por isso que é loucura tentar criar filhos, quer sejam diagnosticados com psicopatologias ou não, sem a Bíblia, sem o Evangelho. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Uma boa tradução é: põe a alma no lugar. Coloca a alma no lugar. Seus pensamentos estão descoordenados, seus desejos estão desajustados, suas emoções estão aflitas. A lei do Senhor é perfeita e ajusta você. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram. A ideia de alegrar aqui é dar vigor, dar vida, de erguer o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Essa é a base, não apenas para a educação infantil, mas para a nossa existência. Sem a Bíblia, e quanto mais a nossa cultura se afasta das Escrituras, ela apenas vai experimentar desespero, medo, ansiedade e vai adoecer. Mas talvez nós tenhamos uma resposta que é melhor. E eu prefiro que seja uma resposta assim, sabe por quê? Psicopatologia não tem cura. Mas um coração desajustado tem. Tem porque foi precisamente para isso que Jesus se encarnou. E tendo um corpo, experimentou as mazelas que nós experimentamos. Mas sem pecar.
para que nas suas dores nós pudéssemos ser sarados. Longe de espiritualizar, mas certamente contextualizar a graça que já temos em Jesus. Para pais, claro, mas para filhos também. Quero orar com você. Pai bondoso, obrigado por esse tempo de reflexão. Peço que o Senhor nos abençoe, nos desafie, esclareça o nosso coração e nos dê uma nova perspectiva, Deus, sobre as psicopatologias focadas na graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém.